Vamos lá então, estamos dando continuidade às ministrações sobre Lamentações. Lamentações, capítulo 1, versículo 4. Acompanha comigo, diz assim a Escritura: Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes gemem, e as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Mas eu quero enfatizar hoje o comecinho aqui do versículo 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Eu já enfatizei esse versículo também algumas outras vezes, só que hoje eu quero falar especificamente sobre a destruição da religião. E quando eu digo religião, eu estou falando disso daqui que nós fazemos aos domingos e os dias de quarta-feira também. Você deve lembrar o contexto aqui do livro de Lamentações. Por conta do pecado do povo, Deus então se revolta contra o seu próprio povo e levanta ímpios, inimigos, babilônios, assírios, para arrebentar com o seu próprio povo, de forma que foi tudo destruído, e o cenário que sobrou foi mais ou menos aquilo que nós vemos hoje ali pela Síria, faixa de Gaza e aqueles cantos. Destruição, destruição que não acaba mais, por conta do pecado do povo. Nessas destruições, o templo, que era o símbolo máximo da religião judaica, também foi destruído, virou ruína. E é claro, juntamente com o templo, o culto foi extinto, falido. E a religião organizada, que era a religião que Deus tinha instituído, também acabaram. Tudo por conta do pecado, destruição que não acaba mais. E como nas últimas semanas eu tenho aplicado isso na nossa vida, dizendo que moralmente o Brasil também é uma terra desolada, destruída, em relação à religião também é a mesma coisa. Por mais que hoje nós possamos ver prédios assim, de pé, bonito, construções a cada dia mais belas, mas a religião verdadeira em si é apenas ruínas. O verdadeiro cristianismo está a cada dia mais acabando, infelizmente. Eu sei que você pode me ouvir dizendo isso e dizer assim: pastor, mas isso não condiz com as estatísticas, com o que o IBGE diz, porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz que o número dos evangélicos tem crescido a cada dia, a porcentagem tem aumentado a cada dia. Mas eu pergunto para você, como pode o número de cristãos, que na verdade são pseudos cristãos, o número de cristãos aumentar a cada dia, e mesmo assim, junto com o aumento que se dizem do cristianismo, com o aumento da religião cristã, tem aumentado a imoralidade, tem aumentado a pornografia, tem aumentado o desemprego, tem aumentado o roubo, tem aumentado a corrupção, todo tipo de coisa má tem aumentado. E não apenas isso, olha que absurdo, taxa de homicídio é altíssima em nosso país, mais do que na guerra. O irmão me dizia essa semana que ele estava no Rio de Janeiro, e então ele foi atravessar de uma rua para outra, só atravessar assim de um lado da calçada para outra. Ele apertou o alarme ali do carro dele. No que ele apertou o alarme, ele foi atravessar, parou um motoqueiro, com garupa, óbvio, né? Para dar boa tarde para ele. Claro que não. Ele, esposa, pai, mãe, rapou tudo que eles tinham, celular, carteira, tudo. Infelizmente esse é o cartão postal do nosso país. Miséria, roubo, destruição. A nossa nação tem cerca de 14 milhões de desempregados, além daqueles que deveriam fazer justiça. O nosso Supremo Tribunal Federal julgar com leniência. Eles dão mais preferência para bandido do que para aquela pessoa que realmente sofre. E alguns dizem assim: o Brasil passa por um avivamento. Esse é um dos maiores absurdos que eu já ouvi. Porque eles dizem, muitas pessoas se convertendo, isso é avivamento, é o poder de Deus. O que é avivamento? É isso, né? Deus indo de forma grandiosa, sobrenatural, como Ele sempre vem, e convertendo aos milhares. E eles olham para o nosso país e vê esse número expressivo de crentes, pelo menos nas estatísticas, crescer. E ele diz, estamos vivendo avivamento. Mas é mentira, óbvio que é mentira. Sabe o que é um avivamento verdadeiro? Avivamento verdadeiro é você ver o que era a Inglaterra antes de John Wesley e George Whitefield, e o que se transformou a Inglaterra depois. Alguns historiadores dizem que antes desses dois homens se levantarem pregando o verdadeiro evangelho, a Inglaterra era brejinho que não acabava mais. Brejinho você sabe, né? Aqueles botequinhos que o pessoal só bebe. O que vem de lá? Só pinga. Era assim. Então Deus levanta esses dois grandes homens, dois grandes servos, e eles, por conta da pregação do evangelho, pregação do arrependimento, uma nação
inteira foi transformada. Alguns dizem que se não fosse a pregação de John Wesley e George Whitefield, Inglaterra teria acabado. Agora nós vemos no nosso país o número de evangélicos crescendo e, ao mesmo tempo, a maldade, a corrupção, a impunidade crescendo. Como explicar essas coisas? Como juntar essas duas coisas? Só tem uma resposta. O que tem crescido é o falso evangelho. A falsa pregação do evangelho. Porque, convenhamos, nós vemos historicamente que quando o evangelho foi verdadeiramente pregado, sob a influência cristã, nós vemos que houve a abolição da escravatura com William Wilberforce. Nós vemos que o infanticídio em vários lugares foi extinto. Você percebeu que no nosso país, que se diz passar por um avivamento, está se aprovando a lei do aborto. Porque eles dizem, né? Não podemos ter pena de morte. O vagabundo lá matou o pai de família, que era o arrimo da sua casa, mas não pode ter pena de morte para ele. Mas eles querem liberar que uma mãe mate o seu filho, totalmente indefeso. Mas eles dizem, estamos vivendo avivamento. Claro que não. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, pode ter certeza, nações, pessoas são transformadas. O problema da maioria das igrejas de hoje é que elas não confrontam a cultura secular. Muitos pastores, infelizmente, têm medo de pregar a verdade, porque sabe que a verdade, às vezes, faz as pessoas irem embora. Atrai, sim, é óbvio, mas ou atrai ou manda embora. É isso que acontece. Agora, muitos com medo de confrontar a cultura moderna, o que fazem? Apenas adequam a igreja cristã ao mundo. Então eles pegam um porquinho lá fora, que estava destinado ao inferno, e não pregam o evangelho para que ele se transforme em ovelha. Sabe o que eles fazem? Dão um banho no porquinho. Lembra, tinha um filme, acho que é Baby, Porquinho na Cidade? O porquinho é igual o filho para o cara. É isso que eles fazem. Põe o porquinho sentado à mesa, põe o porquinho para ouvir culto, mas ele continua porquinho, porque não confrontam. Qual igreja você vê hoje em dia que confronta o pastorado feminino? As reformadas, normalmente. Já viu alguma igreja pentecostal confrontar o pastorado feminino? Dizendo que não existe pastora, que no Antigo Testamento não existia sacerdotisa, a não ser sacerdotisa de Baal. No Novo Testamento você não vê em nenhum momento Jesus instituindo apóstolas, não vê. E você não vê os apóstolos instituindo presbíteras, mas sempre no masculino, presbíteros. Pastor, você está dizendo que a mulher não tem lugar na igreja? Na igreja? Claro que não. As irmãs são bênção, são úteis em todas as áreas, seja em casa, seja na igreja. Precisamos sempre. Mas Paulo é bem claro, quando ele ensina Timóteo, aquilo que Timóteo deve ensinar para os outros. Paulo diz assim: não permito que a mulher ensine, e nem exerça autoridade de homem, em relação à igreja, ele está dizendo. Eu creio que não preciso desenhar esse versículo aqui para você entender melhor, né? Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Agora, quantos? Às vezes tem peito para confrontar isso aqui, porque sabe. Olha, já teve pessoas que vieram à nossa igreja, mulheres, e porque eu não dei oportunidade para pregar, foi embora. Mas aqui mulher não prega. Eu falei, não, prega sim, para criança aqui, ó, se quiser ajudar na salinha vai ser uma bênção, mas ela não quer, gosta do microfone, né? Não confrontam. Quando o Papa diz tolerar o homossexualismo, a grande mídia, os ímpios dizem sim, esta é uma boa igreja, uma igreja acolhedora, porque aceita todos, e é claro que nós também aceitamos. Igreja é justamente o lugar de pecador, porque se pecador não deve vir para a igreja, não vem ninguém. Mas uma coisa é você aceitar a pessoa do jeito que ela vem, outra coisa é a pessoa dizer que não vai mudar de vida, que vai permanecer daquele jeito, e você for leniente com aquilo que ela faz, e você não for em amor confrontar essa pessoa, porque muitos pensam que amor é deixar fazer o que quer. Não, larga a mão. O amor de muitos não é um amor que confronta, só que esse amor é diferente do amor bíblico. O amor bíblico sim, vai aceitar todos. No caso aqui homossexuais que eu estou falando, claro que aceitamos todos,
Mas em nome de Jesus nós vamos também ter a hombridade e a coragem de dizer para ele: olha, esse estilo de vida que você está levando é errado. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque os homossexuais não vão herdar o reino dos céus. Se arrependa, ou senão você vai ser condenado eternamente. Isso é amor, diz a Escritura. Mas muitos não têm coragem de fazer isso. Algumas semanas eu falei a respeito de tatuagem. Tá certo, às vezes você veio para a igreja já com a costa inteirinha tatuada. Não tem problema. Fazer o quê? Mas eu já vi pastor incentivando a colocar piercing, fazer tatuagem. Por quê? Porque, é church, né? Absurdo. A tatuagem sempre foi um símbolo de rebeldia, de ser senhor da sua própria vida. E eu disse aqui, olha, eu desafio você a me dar um motivo que não seja carnal, que não seja egoísta, que não seja querer aparecer, para que uma pessoa faça tatuagem. Dá para um motivo só. Não, pastor, aqui é meu filho que eu tatuei. É idolatria. Não, pastor, que é uma conquista. É idolatria. Aqui é o nome da esposa. Não interessa, é idolatria. E muitos são até tolos, né? Põe o nome da namorada. Daí troca. Está lá no braço, tatuado. Você não acha. As igrejas na Europa seguiram este caminho de se adequar ao mundo, de trazer o mundo para dentro da igreja, de pegar a cultura moderna e só dar uma modelada nela. Sabe o que aconteceu? Morreram. Literalmente. Tem igrejas sérias na Europa que tem culto de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses. Por quê? Porque não há pessoas para ter culto. E lembrando, de lá saíram homens que levaram o evangelho para todo mundo, inclusive para nós. Como um lugar que era um celeiro de profeta, de homens de Deus. Como um lugar desse vai a cada dia mais definhando e morrendo. Um lugar que era um celeiro de missionários. Por quê? Porque começou a se adaptar ao mundo, a trazer o mundo para dentro da igreja, e por conta disso começaram a morrer. Agora isso explica um pouco, porque as igrejas, muitas igrejas de hoje, crescem de forma absurda. Sabe por quê? Porque elas pegam apenas o mundanismo e dão uma carinha gospel para ele, traz para dentro da igreja. Fazem apenas isso. Adequam a fé cristã ao tempo em que vivemos. Não tem nada a ver com aquilo que Paulo diz, né? Me fiz judeu para ganhar os judeus. Eles pensam assim, então eu tenho que ser meio rave, meio church, para ganhar os church. Eu tenho que dar um faladinho de maconha para ganhar os maconheiros. Eu tenho que encher o caneco para ganhar os alcoólatras. E se quiser ganhar os homossexuais, vai fazer o quê? Né? Melhor nem imaginar. E aí? Se quiser ganhar as prostitutas, vai fazer o quê? É absurdo. O templo destruído é um símbolo do ódio atual contra a religião organizada. Porque hoje você sabe, as pessoas têm ódio, muitos, da religião organizada. Religião que eu digo isso aqui que nós fazemos. Essa reunião aos domingos, essa prestação de conta. Você não vem, o seu líder, o seu pastor diz, irmão, o que aconteceu? Você está em pecado, vai o seu pastor lá em amor e confronta. As pessoas têm ódio a isso daí. Porque não há problema se você dizer assim, olha, eu creio em Deus, mas não tem religião. Meu irmão, se você falar isso daí, o Pedro Bial vai subir nas paredes de alegria. Isso aí é dos meus. Eu acredito em Deus, mas não preciso de uma religião. Porque hoje em dia não há problema você dizer que você acredita em Deus. Agora, se você disser que você acredita em Deus, ainda frequenta uma igreja, faz parte de uma comunidade, você é retrógrado. Porque hoje o padrão é o quê? Acredito em Deus, mas o Deus da minha casa. Não preciso me reunir com as pessoas. Eu vou provar que isso é errado. Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que o espírito do anticristo se levanta contra tudo aquilo que é objeto de culto. Olha, o espírito de anticristo se levanta contra tudo aquilo que é objeto de culto. E a reunião é um objeto de culto, é um símbolo do culto a Deus. Já viu aquela historinha balela, que muitos dizem assim, olha, eu não prego religião, eu prego apenas a Jesus Cristo. É de uma hipocrisia absurda essa frase. O que ele está dizendo, parafraseando, é mais ou menos o seguinte: eu detesto futebol, não falo de futebol, mas eu vou contar para você a história profissional de um garoto chamado Neymar. Como? Mas é isso que eles fazem, são hipócritas. Eu sei que a ideia original por detrás ali é a seguinte: ora, para não me associar a essas pessoas que são hipócritas, que vivem dentro da igreja, mas são monstros durante a semana, para não me associar a essas pessoas, eu digo que eu não tenho religião. Essa ideia é verdadeira, por detrás dessa frase. Mas o ímpio não entende dessa maneira.
Você acha que o ímpio ouve você falando assim, não, eu tenho Deus, mas não tem religião, não frequenta a igreja. O ímpio, se ele ouve você dizendo isso, sabe o que ele vai pensar? Ele vai pensar assim, calma aí. Então você está dizendo que eu posso ter Deus, posso ser abençoado, sem fazer parte de uma comunidade, sem ter que contribuir de alguma forma com a minha presença financeiramente, com ajudas que eventualmente precisa. Então, eu posso ter Deus e não correr o risco de ser disciplinado por um líder de pequeno grupo, por um pastor. Isso é o céu. É tudo que eles querem. Querem Deus sem responsabilidade alguma. É desse entendimento errado que surgiram os desigrejados. Aquelas pessoas que dizem que creem em Deus, acreditam em Deus, mas no Deus lá na casa deles. E por isso odeiam a religião organizada, que é isso que nós fazemos. Eu pergunto para essas pessoas, que eu já vi alguns dizendo assim, eu não preciso de religião, eu preciso apenas da Bíblia. É mesmo. Primeiro que o cara já é um inteligente, fora do normal, né? Preciso só da Bíblia. Pergunta para ele assim, quem conservou essa Bíblia para que você pudesse ter? Quem? Quem traduziu essa Bíblia para você? Você sabe grego, hebraico? Sabe quem que preservou essa Bíblia para você? A igreja, a religião organizada. Nós vemos quando os sacerdotes pecavam, sabe o que Deus fazia? O sacerdote lá, o pastor, pecava. Deus fazia assim, porque o sacerdote pecou, a partir de agora não precisa mais ter religião. Cada um sirva a mim na sua casa, porque o sacerdote não presta. Era isso que Deus fazia? Óbvio que não. Sabe o que Deus fazia? Punia, rejeitava o sacerdote, trocava por outro, mas a religião permanecia sempre. Você acha de convir comigo que em todos os ramos há maus profissionais, sem exceção, todos os ramos há maus profissionais. Há um tempo atrás passou uma matéria no Fantástico intitulada por A Máfia das Próteses. Alguém chegou a ver isso aí ou não? No que consistia a máfia das próteses? Profissionais que estudaram anos para se formar em medicina, faziam um conchavo com as empresas que vendiam próteses. E sabe o que eles faziam? Operavam pessoas, abriam seres humanos, sem necessidade, colocavam uma prótese lá, em qualquer lugar, no braço, na perna. Sabe para quê? Apenas para ganhar porcentagem em cima da prótese. Daí você ouve uns médicos picaretas desses. O que você faz? Você faz assim? A partir de hoje não acredito mais na medicina. Os médicos são tudo sem vergonha e picareta. A partir de hoje eu vou me automedicar. Eu vou fazer cirurgia em mim. Inclusive eu preciso de um cateterismo. Eu vou enfiar o caninho de Coca-Cola e vai lá sondar o que eu tenho. É isso que você faz? Eu vou fazer minha cirurgia no coração aqui. Pega a faquinha de serra lá, amor, traz aqui. Ah, mas está com manteiga, não tem problema. Você faz sua cirurgia? Ou você sai dali e procura médicos capazes e honestos? Você que é irmã e dirige. A probabilidade de um mecânico te enganar às vezes é grande, né? Você leva lá o carro, o problema é mínimo. Ele quase faz você trocar de carro. O valor que fica é absurdo. Daí você é enganado por um mecânico desses picaretas. O que você faz, irmã? A partir de hoje não vou mais mecânico. Mecânico nenhum presta. Eu, a partir de hoje, vou arrumar o meu próprio carro. Você não sabe nem o que é bateria no motor. Mas diz que vai arrumar. É isso que você faz? Não é. Você procura homens honestos e profissionais honestos dentro daquela área. Mas por que em relação à religião as pessoas agem diferente? Sim, tem pastor picareta, pilantra, salafrário, que só quer tosquear a ovelha. Tem. Mas nessas horas, sabe o que eles fazem? Eles rejeitam a todos, dizendo, pastor nenhum presta, religião nenhuma presta, igreja nenhuma presta. Por que você não rejeita os maus, como você faz em todos os outros ramos, e procura pessoas honestas? Olha para a família do pastor, olha para a história dele, olha para a igreja como os irmãos são. Eu tenho certeza que você vai achar um monte de falha assim como você é falho. Mas não rejeite a todos os evangélicos por conta de alguns picaretas. É assim que funciona. Jesus, ele condenou os maus sacerdotes, mas instituiu outros no lugar. Foi assim que aconteceu. Muitos dizem assim, né? Ah, mas pastor é tudo sem vergonha. Eu pergunto, você conhece todos? Você conhece minha vida? Eu posso estar para você um tanto de pastor honesto, que é homem de Deus, que além de não ganhar nada, ainda tem prejuízo por ser pastor. Então você não pode dizer que todos não prestam. Não pode dizer esse absurdo. Mas isso é desculpinha. Esses desigrejados aí, eles dão desculpinha. Igual uma vez,
Um rapaz falou assim para mim, não, mas eu não preciso de igreja. E mandou para mim um monte de versículo dizendo, não, a igreja se reunia nas suas casas. Não era no templo assim, uma que ele não leu Atos, né? Que diz no templo e na casa. Então ele citou um monte de versículo mostrando, a igreja se reunia nas casas. Eu falei, tá bom, meu irmão. Nós também nos reunimos nas casas. Nós temos os pequenos grupos durante a semana. E o culto é só por questão de logística. Por que nós estamos aqui hoje? Questão de logística, porque não vai caber todo mundo numa casa. Então a reunião dos pequenos grupos é aqui. Só questão de logística. Mas podia ser na praça, podia ser em qualquer lugar. Antigamente se reuniam até no cemitério. Você imagina a gente fazer uma reunião dessa? Irmão, 7h30 da noite, quem que vai? Cemitério municipal, quadra B, lá onde está o finado Dionísio. Quem que ia? Ninguém ia. Mas pode ser em qualquer lugar. Eu falei, tá bom, mas qual casa você vai regularmente durante a semana buscar a Deus com os irmãos? Não respondeu mais. Não vai em lugar nenhum. Diante da falsa religião, que a Bíblia diz é que nós devemos não parar de buscar a religião, mas buscar a religião correta. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim a Escritura. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, você tem uma religião, mas você é hipócrita. Linguarudo, fala mal de todo mundo. Não só linguarudo, né? Todo tipo de pecado. Calma aí, você é religioso, mas é adúltero, é promíscuo, é mentiroso. Sua religião é vã. Daí o que Tiago disse? Não precisa mais de religião. Cada um siga a Deus na sua casa. É isso? Não. Olha no versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Então, tem uma religião pura, verdadeira, sem mancha. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então não tem esse papinho de, não tem religião, não tem. Como você diz que não possui religião? Diga, eu rejeito o falso cristianismo, é assim que deve fazer. Paulo, em Romanos, capítulo 9, ele disse que existiam alguns falsos judeus. Sabe o que Paulo faz? A partir de hoje também não sou mais judeu. Por quê? Porque tem falsos judeus aqui no meio. Não é isso que ele faz. Ele rejeita os falsos. É assim que eu e você devemos fazer. Agora aquele papinho, Jesus não fundou religião, não instituiu uma igreja organizada. É absurdo, sabe por quê? Fez isso sim. Em Mateus capítulo 28, diz a Bíblia que Jesus reúne os discípulos, que Jesus dá uma missão aos discípulos, que Jesus dá títulos aos discípulos, que Jesus ensina o que eles devem fazer e como devem proceder, o que devem ensinar. Ou seja, organizou a parada toda. E os apóstolos também fizeram a mesma coisa. Tanto é que quando eles abriam igrejas, instituíam presbíteros, anciãos, supervisores que cuidavam da igreja. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você está sozinho na sua casa, você vai participar disso de que jeito? Como você tem comunhão? Com você mesmo? É? Cristianismo não é o Zorro não, cavaleiro solitário, mas é gente. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Consegue ver duas reuniões aqui? No templo, ou seja, este lugar aqui, e de casa em casa. Partiu o pão. É por isso que no pequeno grupo tem lanche também, é por conta disso daqui. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, havia autoridade, havia culto regular, havia disciplina, havia um corpo de doutrina, havia regras, e esses irmãos viviam unidos. Portanto, desigrejado é sinônimo de desviado. Eu quero passar então só 2 princípios. Hoje aqui, só eu mandar um pause. O primeiro princípio, hoje então, são apenas 2, que nós vemos é que havia autoridade na igreja. Jesus instituiu o ofício de apóstolo. Hoje em dia não existe mais apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe mais. E Atos mostra claramente que a igreja era dirigida por presbíteros. Os apóstolos que foram instituídos por Jesus, eles então abriam igrejas e instituíam presbíteros. Em Atos 14 diz assim: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Presbítero é sinônimo de pastor, é a mesma função, também de supervisor, você pode ler dessa forma.
Em Atos 20, capítulo 17, Paulo diz isso, no versículo 28 e no 30 também. Em Hebreus, capítulo 13, verso 17, olha o que diz a Escritura. Obedecei a vossos guias e seis submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Obedecei quem? A vossos guias e seis submissos para com eles. Ele não tem guia nenhum. Ele acha que ele aprende sozinho, o cara que está em casa. Eu não sei quanto a você, mas olha, eu posso ser muito limitado, e eu sei que eu tenho muitas limitações, mas eu estudo o dia todo, das 6h30 da manhã às 11 da noite. Tem coisa que não entra na minha cabeça. Daí um cara desse fica sozinho lá na casa dele, e diz que não precisa de ninguém para dar uma direção. Ó, isso aqui é isso aqui que a Bíblia diz. É engano. Em Tessalonicenses, Paulo ainda diz assim, 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ou seja, preside, né, a reunião que faz isso aqui que eu estou fazendo. Vos rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que presidem e vos admoestam, e que o tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Alguém desigrejado aí vai fazer o quê nesse versículo? Pula. Além do mais, Pedro começa a dar uma bronca nas pessoas, dizendo o seguinte, 2 Pedro 2,9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, e olha a junção que ele faz agora, aqueles que seguindo a carne, ou seja, a vontade natural, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Consegue ver? Aquele que menospreza qualquer tipo de governo, no caso aqui eclesiástico, na igreja, ele junta aquele que menospreza o governo com viver em imundas paixões. Por quê? Que eles não querem se submeter a ninguém? Porque querem viver de forma nojenta e pecaminosa. É isso que a Bíblia explica. Querem viver o seu pecadinho sem ter ninguém lá mostrando. Ó, isso aqui é errado, precisa mudar. É isso que Pedro está explicando. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Também não preciso desenhar para explicar esse versículo. Só que eles têm aquela base, né, dizendo assim, ó, olha, mas a Bíblia diz que onde 2 ou mais estão reunidos, Deus estará presente. Mas eles usam isso aí como desculpa, para não submeter a ninguém. Agora, em Mateus 18, a Escritura diz assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar entre ti e ele só. Ah, o fulano errou com você lá, o irmão errou com você, vai conversar com ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se mesmo assim não te ouvir, leva-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera o gentil e publicano, ou seja, exclui da comunhão. Como que alguém que serve a Deus em casa, sozinho, cumpre Mateus 18? Alguém errou com ele, ele vai e fala. E testemunha, vai chamar quem? E levar a igreja, como que leva para a igreja? E como que tira da comunhão, sendo que ele não faz parte da comunhão? Eles querem ficar sem autoridade para fazer o que bem entendem. Porque a Escritura diz, olha, advertiu, teve paciência, ensinou, e a pessoa não quis se arrepender, a Bíblia diz que tem que ser excluído. Como você vai excluir alguém que não faz parte de coisa alguma? Não dá. Ó, você está fora da igreja, mas eu já não estou mesmo. Não tem como. Cristão reformado, que não se submete a ninguém, pode ter certeza, ele é um falso cristão. Todos nós temos que submeter a alguém. Não apenas o pastor da igreja. Você acha que pastor também não precisa submeter a ninguém? É, claro que precisa. Eu também tenho pastor. Mas não só pastor, eu também respondo a um presbitério. Que a nossa igreja, a maior autoridade não é um pastor, mas é o presbitério, é o conjunto de líderes. Tanto é que teve uma vez nós estávamos numa votação a respeito de um assunto. E tem pastores e pessoas que não são pastores também nesse presbitério. E 3 pastores disseram assim, olha, vamos fazer A. Acreditamos que isso aqui é o correto. E todos os outros irmãos que não eram pastores disseram assim, não, nós preferimos B. Sabe o que nós fizemos? Vocês querem assim? Vamos fazer assim. Essa é a decisão nossa, daí nós também nos incluímos. Porque é a maioria. O presbitério é a autoridade. Além disso, eu não respondo também apenas ao presbitério da nossa igreja. Nós temos aqui o nosso presbitério, tem os líderes de pequeno grupo. Eu não faço o que eu quero da igreja. Você acha que eu faço o que eu quero? Não. Tem coisas que eu consulto os irmãos, consulto o tesoureiro, acho que dá, acho que não dá. Fala para os irmãos. Igual teve uma vez, o Edivaldo chamou minha atenção já, que maravilha. Isso que é bom. Isso que é bom. Eu fiz tal coisa, ele disse, pastor, isso aqui que o senhor fez, eu acho que não devia fazer assim.
Eu, irmão, você fala isso para mim? E eu, sinceramente, eu falei, irmão, eu não vejo problema nenhum nisso aqui que eu fiz. Ele, pastor, eu acho errado, porque mais para frente pode dar problema. E eu achando que eu não estava errado, mesmo assim eu ainda falei para ele, é testemunha, eu falei, irmão, eu acho que não tem problema, mas vamos fazer do jeito que você falou, então. Vamos fazer assim. Hoje eu tenho certeza que eu estava errado mesmo, mas eu também presto conta. Eu não posso fazer aquilo que eu quero. Mas segundo e último princípio, dá um pause, por favor, aí. Mas segundo e último princípio, havia um corpo de doutrinas e reuniões regulares. A religião tem sido destruída hoje porque, em primeiro lugar, não há doutrina. E também esses que se dizem crentes não frequentam religiões, não frequentam reuniões regulares, não são crentes coisa alguma. Em Mateus 28, Jesus ensina o que nós devemos fazer. Ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o cara que está em casa, eu não sei como que ele cumpre isso aqui, né? Eu vou batizar as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou sozinho. Em 2 João, capítulo 1, João diz assim, aquele que não traz esta doutrina, ali ele está falando daqueles que não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Aqueles que trazem essa doutrina, com ele nem comais. Ou seja, a pessoa não acredita que Jesus Cristo é Deus, nem abre a porta. Testemunho de Jeová, né? Toque, toque, toque. Eu prefiro estar aqui te perturbando, domingo de manhã, essa é a musiquinha deles. E a Bíblia diz isso. Eles não trazem essa doutrina. Nem ofereça água. Nem dê ouvidos. Em Atos capítulo 15, diz que os apóstolos tinham que tomar uma decisão, e eles tomam uma decisão, e aquela decisão é repassada a todas as igrejas, e todas então se submetem àquilo que o presbitério dos apóstolos decidiu. Agora, muitos querem acreditar apenas no que lhes convém. Porque você está na sua casa, você lê uma passagem ali, você... não, isso aqui eu não quero não, vamos para outra. Ou seja, ele dá um jeitinho ali de montar o Deus que ele quer. Ele apenas acredita naquilo que convém a ele. Porque, ora, se eu não tenho que responder a ninguém, não tem problema, né? Dar uma colada no brinco da esposa de vez em quando. Sabe, né? Tá passuriando dela. Não tem problema, não. De vez em quando dá uns tabefes na esposa. Eu não tenho que responder para ninguém. Calma aí. Se eu não faço parte de uma comunidade, se eu sou crente sozinho em casa, ora, qual o problema eu separar e casar? Mas não tem ninguém para prestar conta, não. Não vai ter ninguém que vai chegar e falar, rapaz, irmã, isso aqui você está fazendo errado. Não pode, não. Você não falou até que a morte separe, até que a morte separe. Não vai ter ninguém cobrando. Mas nós vimos que aqui na igreja primitiva havia reuniões regulares. Em Lucas 22, Jesus ordenou que nós praticássemos a ceia. Você consegue imaginar um desigrejado que é crente sozinho na casa dele praticando a ceia? Ele com o cálice assim, troque o cálice com o seu irmão. Ele faz assim, sou eu mesmo. Dá a volta. Não tem ninguém. Como que ele cumpre esse mandamento? Havia regras. Por isso que eu falo para você, meu irmão, o culto é algo sagrado. Você precisa aprender a priorizar o culto a Deus. No Antigo Testamento era assim que funcionava. O tabernáculo ficava bem ali no centro. E então, todo o povo se acampava ao redor do tabernáculo. As 12 tribos, 3 ao norte, ao sul, a leste e ao oeste. E o tabernáculo no meio. E aquilo não era apenas, que Deus achou bonitinho. Mas tinha um sentido por detrás. Sabe qual era? Deus é ser o centro da nossa vida. Nós devemos nos adaptar a Deus e não o contrário. E não adaptar a Deus às nossas facilidades. Olha, Senhor, olha, eu tenho tempo para o Senhor essa semana, tal dia. Tem culto? Bem, se não tem, fazer o quê, né? Não. É o contrário. Nós devemos nos adaptar ao Senhor e à religião. O culto é algo sagrado, por isso que faltar é pecado. Meu irmão, só em último caso. O último não consegue vir mesmo. Pastor, não deu. Antigamente, quando a pessoa trabalhava no dia de culto, sabe o que acontecia com ela? Morria. Tem 6 dias para trabalhar. Vai trabalhar no dia que tem culto, na hora que tem culto? Eu sei que às vezes, dependendo da escala, é meio complicado, mas nós temos 2 cultos durante a semana. Ou vem no outro. Mas nós devemos priorizar a Deus. Agora esse papinho, não foi ao culto que eu estava meio mal. O que você tinha? Foi a coxinha endemoniada que eu comi ontem à noite. Eu acordei meio ruim. Mas o culto foi só na outra noite. Já é motivo para não vir?
Ameaçou chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o... Não pode ir. Olha, eu já vi irmãos que chegaram pingando e ficaram ali no final do culto, ali assistindo, no final do salão. Não temos que dar de desculpa. Ah, eu estou meio mal. Quando você está meio mal, você deixa de trabalhar? Ah, estou com um pouquinho de dor de cabeça, não dá para ir trabalhar, não. Você liga para o seu patrão e fala, chefe, puxa vida, bateu uma dor de cabeça que não vai dar para ir. Você faz isso? Duvido. Você faz isso, seu chefe fala assim, ó, fica por aí já. Estou mandando a documentação, a RH, tudo via e-mail. Pastor, chegou visita, bem na hora. Acontece imprevisto? Sim, acontece, já aconteceu comigo. Acontece com todos. Por isso que eu não fui ao culto. Quando chega visita, na hora de você ir trabalhar, o que você faz? Ó, chefe, eu estava indo trabalhar, mas Deus é testemunha, me chegou visita bem na hora. É isso que você faz? Você fala para a visita, né? Puxa, não dá licença, mas está na hora de trabalhar. Por que para Deus? Ó, traz a visita para o culto então, é uma alternativa. Mas se você não quer seguir essa alternativa, ou se a visita não quer vir para o culto, eu desafio você faz igual a minha mãe é uma benção. Um dia eu cheguei à casa dela, e faz uns 15 dias que eu não a via, e eu cheguei, minha esposa, com as crianças, um monte de criançada na casa dela, uma maravilha, né? Eu cheguei, mãe, que saudade, aleluia. E ela literalmente estava batendo cadeadozinho lá do portão dela. Eu falei, mãe, vem ver a senhora. Ela, tem culto na minha igreja, vai começar daqui a 10 minutos. A chave está aqui, tem comida no fogão, é só esquentar, depois do culto eu volto. E amor de mãe é uma maravilha, hein? Mas está certa. Deus é mais importante que filho, nora e neto e todo mundo. É assim que nós devemos fazer, priorizar a Deus. Mas alguns ainda continuam com a desculpinha esfarrapada, dizendo o seguinte, ah, mas a igreja de hoje não é como a igreja primitiva. A igreja se corrompeu, está cheio de hipócritas. Tem hipócrita na igreja? Amém, tem. Mas ele é hipócrita na casa dele. Então você fala assim para ele, ó, irmão, tem hipócrita lá na minha igreja? Tem. Você é um hipócrita de não frequentar a nossa igreja, porque tem hipócrita lá. Vai lá, fica com a gente, vamos ser hipócritas juntos. Todo mundo. Mas esse papinho fuleiro. Ah, mas os pastores são ladrões, heréticos. Eu não estou dizendo dessas igrejas tipo universal, isso aí não considera. Mas até em igrejas sérias, você vai ver pastores que têm falhas. Líderes, membros que têm falhas. Mas mesmo assim devemos continuar congregando. Ah, mas a igreja primitiva era diferente. Era pura. Será que era? Você já leu Atos? Você já leu Coríntios? Será que a igreja primitiva era todas essas coisas mesmo? Imagina o seguinte, você frequentaria uma igreja onde dos 12 líderes, 11 saem correndo quando o calo aperta e um ainda nega Jesus Cristo. Você frequentaria uma igreja dessa? Foi isso que aconteceu na igreja de Atos. Na hora que apertou, Jesus, bum, todo mundo correu. E Pedro, né, que os católicos dizem, o primeiro líder da igreja, ainda falou, eu juro por Deus que não conhece esse Deus aí não. Imagina o seguinte, eu estou aqui, pregando. Daí, de repente, vem ali de trás do Tiago ali, o muçulmano, o homem bomba. Mata Dilma. Vem o cara ali. Ele ergue a sua jaqueta assim, abre a sua jaqueta cheia de explosivo. Você está pregando de Jesus aí, pastor? Ele fala isso para mim, todo mundo vê ele me confrontando assim. Eu vou explodir você e todo mundo aqui. Eu digo, que Jesus o quê, rapaz? Eu sou vendedor de púlpito, olha aqui para você ver. Eu estou oferecendo madeira maciça, envenenizado. Vocês acabaram de ver eu falar de Jesus há segundos atrás. E Dom Miguel disse que, não, estou oferecendo aqui, né, para palestras motivacionais, quem quiser comprar, eu vendo. Você votaria nessa igreja? Sabendo que na hora que o cara apertou, eu fui o primeiro, falei, não, nem conheço. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja primitiva. Agora você imagina, Pedro, depois de 40 dias indo pregar, você acha que Pedro veio pregando de que jeito? Deus vai falar contigo, aleluia. Você acha que Pedro veio assim? Ou você acha que Pedro veio assim, Deus do céu, o que eu falo para esse povo? Eu acho que ele veio assim. Diz a Bíblia que ele pregou, 3.000 pessoas se converteram. Mas uns dizem, não, a igreja primitiva era perfeita. Não era. Você iria a uma igreja onde um rapaz, o povo sabe que ele está adulterando com a própria madrasta, colocando chifre ali no próprio pai? Na igreja de Corinto tinha isso. Um rapaz que estava tendo um caso com a madrasta. Triste, né? Além disso, na igreja primitiva tinha pessoas que duvidavam do apóstolo Paulo.
Uma coisa é você duvidar de mim, mas, ei, pastor, sei não, isso que você pregou, hein? Eu duvidava de Paulo. E iam mais além, duvidavam até da ressurreição. Você iria a uma igreja onde no dia de ceia o povo bebia até ficar bêbado? Você imagina o louvor da igreja primitiva delícia? Quero que valorize o que você tem. Você imagina o povo orando assim? Chapado. O povo ia desesperado só para comer. Tinha fofoqueiro na igreja. Mas sabe qual que era a diferença? E detalhe, tinha gente que dormia na igreja. Que coisa, hein? Pastor, né? Tão igual. Mas uma coisa é até aceitável, você dormir na minha pregação. Mas dormir na pregação do apóstolo Paulo, Jesus amado. Lembra, tinha um cara que estava no parapeito ali, e então, Paulo pregando, mas também Paulo começava a pregação, e até no outro dia de manhã, quem que aguenta, né? E Paulo mesmo disse que a pregação dele era ruim, as cartas eram fortes, mas a presença dele era fraca. Então, o que o rapazinho faz? Às vezes eu consigo perceber, né? Alguns irmãos, quando dá aquela, sabe, o pescoço dá quase aquela quebrada, assim, ó. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra, né? Tinha uma irmã, a senhora, ela, da nossa outra igreja, porque uma coisa é você dormir, mas dormir com postura, né? Eu fiz muito isso já. Não na igreja, né? No quartel. Mas tinha uma irmã que era impressionante. Ela sentava e fazia assim, ó. O pescoço ia lá embaixo. Parecia uma galinha quando você destronca o pescoço, né? Jesus. Mas o interessante é que chegava no pequeno grupo, ela sabia tudo que o pastor tinha pregado. Falei, como que pode um negócio desse? Aprendeu por osmose o negócio? Ouviu a pregação depois, né? Só pode. Mas é normal a pessoa dormir na pregação de pastor, mas dormir na pregação de Paulo. E esse rapaz então dormia na pregação, caiu, morreu. A diferença é que era Paulo, né? Foi, orou, o rapaz levantou de novo. Eu não sei se eu teria essa fé não, por isso não durma, você morrer. É bem possível que você vai continuar morto. Eu acho que não tem fé para tudo isso, não. Na igreja primitiva, um apóstolo teve desavença com o outro. Paulo teve desavença com Barnabé. Paulo confrontou a Pedro face a face. Na igreja primitiva, tinha algumas viúvas que estavam reclamando que estavam sem cesta básica. Tinha reclamação lá também. Havia falha? Óbvio que havia. Sabe qual que é a diferença da igreja primitiva e também de uma igreja séria hoje? É que tem falhas. Mas, em amor, essas falhas são confrontadas. Em amor, o pecado é confrontado, dizendo, este caminho é errado, você precisa mudar. Você está vivendo errado. Essa é a marca de uma igreja verdadeira, de uma igreja fiel. Portanto, pare com esse papinho. Só tem gente falha na igreja. Inclusive você. Uma vez eu li um instrutor que ele disse assim, o dia que você encontrar a igreja perfeita, não se torne membro dela. Porque o dia que você entrar, ela vai deixar de ser perfeita. Porque você vai ter estragado a igreja. E é assim. É assim. E lembrando Hebreus capítulo 10, a escritura diz assim, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Um mandamento bem claro, né? Não deixe de congregar. Não dê desculpa para isso. Pastor, mas erraram comigo. Você nunca errou com ninguém? E o perdão, fica onde? Fica onde o perdão? O mandamento continua sendo o mesmo. As falhas devem ser corrigidas, mas jamais devemos deixar de congregar, de estar junto com os irmãos, porque convenhamos, irmãos, estar junto com as pessoas é segurança para nós. Você acha que às vezes eu não pensei já chutar o balde? Só que eu penso, rapaz, eu vou falar o que para os irmãos da igreja depois, hein? Acabou tudo! O pastor tem esses pensamentos meio terroristas também. Que mulher, criançada, eu vou curtir a vida. Não viu não, né? Você acha que o pastor não tem esse pensamento meio louco? Você acha que você não tem esse pensamento? Que igreja, coisa nenhuma. Só que você lembra, rapaz, eu faltar aqui, o irmão no outro dia vai ligar para mim. Irmão, abençoado de Deus, o que aconteceu? Não te vimos? Isso inibe a gente até de fazer as coisas erradas. Congregar é bênção. Por isso que é melhor andar dois do que andar só. Porque quando um cai, o outro ajuda. Então, nós não podemos dar essa desculpinha de que Jesus não fundou religião. Fundou sim. Fundou. E deu nome. Nós também temos nome. Nós temos também dizer, olha, nós somos cristãos reformados protestantes. Ou cristão protestante reformado. Tem que ter sim. Você precisa falar aquilo que você acredita. É por isso que eu falo. É por isso que eu não sou católico. Não sou. Não sou adventista. Não sou pentecostal.
eu sou cristão, protestante, reformado. Porque é necessário você também confessar a sua fé. Até mesmo porque a Escritura diz, né? Olha, até é necessário que haja partidos. Para quê? Como que nós vamos saber quem está certo, quem está errado, se não tiver nomes? Eu não estou dizendo que a placa da nossa igreja é importante. Claro que não. Em certo sentido não é. Mas em outro sentido é óbvio que é. Porque como que as pessoas vão saber se nós somos uma igreja séria ou não, se não temos nome nenhum? Ah, eu gosto de naquela igreja séria, aquela uma lá em Pinda. Olha o tanto de igreja tem em Pinda. Nós também temos que, sim, lembrar que esse mandamento é para nós. Independente das falhas nossas e dos nossos irmãos, o mandamento continua o mesmo. Não deixeis de congregar. Amém, meus queridos? Você pode ficar de pé, então, por favor?